Olá, o programa Casulo está no ar. E no programa de hoje nós estamos aqui em Balneário Camboriú para conhecer o processo de transformação de material orgânico em adubo sem sair de casa. Você também vai aprender a utilizar esse adubo em uma horta orgânica. E ainda hoje você confere uma entrevista exclusiva com o professor José Matarese, especialista em análise e educação ambiental. Se hoje o homem parasse de interferir na natureza, quanto tempo levaria em média para que tudo voltasse ao normal? Se é que isso é possível. Bom, é praticamente inviável. E para começar, eu fui conferir como funciona o processo de compostagem. Acompanhe. Você sabe o que é uma compostagem? A compostagem é um processo biológico onde materiais orgânicos como estrume, folhas e restos de comida são transformados em adubo. Para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, viemos na casa do professor Danilo Ferreira, que mora aqui em Balneário Camboriú e teve a ideia bacana de construir uma composteira na sua própria casa. Obrigado, Danilo, por participar aqui do programa. E me diz, como é que surgiu a ideia de criar essa composteira na tua casa? A compostagem veio através da necessidade também de manter a horta e também através de dar um uso para esse excesso de matéria orgânica que é produzido, tanto dentro da cozinha, quanto também dentro da própria horta, que sobra muita hortaliça, a gente não dá conta de comer, e essas folhas, as frutas, as verduras que sobram, a gente vai dar um uso orgânico para que ela se decomponha de uma forma bem construída e bem pensada, para que retorne posteriormente para o solo. Danilo, e como é que são os passos para criar a compostagem na composteira? Você pode explicar aqui pra gente? Sim. O principal objetivo de fazer uma compostagem, que é chamada de aeróbica, justamente porque a decomposição dessa matéria orgânica vai se dar através do uso do oxigênio. Você pode mostrar aqui como é que faz pra gente, então? Primeiramente nós vamos fazer a cama com a camada de palha, né? Posteriormente, nós vamos pegar o lixo orgânico que veio da cozinha e distribuir ele homogeneamente por dentro da cama onde foi criado. Lixo orgânico, você quer dizer qualquer resto de comida, verdura? Folhas, casca de frutas, qualquer conteúdo que veio da cozinha, que não é plástico, que não é metal, tudo que vá se decompor. Pode jogar tudo para dentro do lixo orgânico e criar esse ambiente para poder transformar depois numa matéria orgânica bem equilibrada. Agora você colocou o lixo orgânico, e aí qual é o próximo passo? Agora o próximo passo é tapar com a matéria fibrosa todo esse material. Para quê? Com o objetivo de evitar que a mosca, mosquito, larvas de mosca pudessem se desenvolver ali. Passado aí 4 meses após a gente fazer esse acúmulo todo de matéria orgânica, ela vai estar pronta para ser devolvida ao solo. E como é que uma pessoa que tem pouco espaço em casa pode produzir uma composteira na sua própria casa? Para quem tem um espaço pequeno, esse latão aqui é grande ainda. Mas o grande objetivo de se usar esse latão é sempre pensar que a matéria orgânica a ser processada aqui, ela tem que ter acesso ao oxigênio. Então não pode formar uma camada muito grande de matéria orgânica sem que o oxigênio entre, porque senão vai apodrecer, ela não vai se decompor naturalmente com o uso do oxigênio. Tá? Então, por isso tem esses furos no latão, para que possa entrar o oxigênio de baixo para cima.
E uma coisa que eu acho importante frisar é que o cheiro praticamente é inexistente. A gente sempre pensa uma composteira como uma coisa mal cheirosa e não tem cheiro. Por que tem tão pouco mau cheiro assim? Justamente porque a decomposição que acontece é aeróbia. Então, no momento em que falta o oxigênio é que começa a haver um apodrecimento. Tá aí uma coisa bem legal para você fazer na sua casa, não é mesmo? Até porque é uma forma bem bacana de dar fim no lixo orgânico sem poluir o meio ambiente. Mas o processo está só começando. E você confere agora o destino dado ao adubo produzido numa composteira. É isso mesmo, e eu fui conhecer como é que se faz uma horta orgânica. Roda, VT. Uma ideia bacana é dar um destino correto para todo aquele material produzido na composteira. E agora o Danilo Ferreira vai explicar para a gente como funciona esse processo de utilizar o material da compostagem em uma horta orgânica. Danilo, de onde surgiu a ideia então de criar uma horta orgânica em casa? Então, a ideia de fazer essa horta orgânica era justamente com o objetivo da gente consumir um produto mais natural, mais orgânico, sem produto químico nenhum. E sempre com a ideia de evitar de trazer mais doença para dentro de casa, pensando sempre na saúde do ser humano. E também, justamente, a gente tentar fazer a nossa parte como dentro da população para a gente dar um destino correto para o lixo orgânico, né? Dessa forma, todo esse material tratado, ele retorna para cá, para a horta, e a gente vai plantar novamente novos produtos e eles vão usar todos os componentes químicos que se desintegraram daquela decomposição planejada e cuidada por nós, ele vai novamente já começar a utilizar novamente. Dá muito trabalho manter uma horta orgânica? Dá um trabalho. Envolve aí perto de 1 hora, 2 horas por dia para uma horta desse tamanho, para nós. Mas aí, quando tu colhes esse produto que é natural, saboroso, tudo compensa. Danilo, então quais são as frutas e verduras que você produz aqui nessa horta? Durante o ano a gente tem uma série de legumes que vão crescendo de acordo com a época do ano. Então agora no momento nós temos a couve-manteiga, o repolho roxo, o brócolis, alface lisa, tomate cereja, mandioca que é perene, demora 1 ano para ela desenvolver, pepino, e assim por diante. Nós vamos, dependendo da época do ano, nós vamos plantando de acordo com a época de plantio de cada tipo de legume ou hortaliça que a gente precisa plantar. E agora eu estou notando aqui que a sua horta é em formato de mandala. Qual é a proposta disso? A ideia que a gente começou a pensar em fazer esse formato primeiro pela própria filosofia da questão da mandala, que é de um ambiente harmonizado, energeticamente equilibrado, mas diante dessa ideia de transformar isso numa horta, que ficasse no final uma horta-jardim, na verdade. Né? Esse foi o grande objetivo. E com isso nos facilitaria a própria irrigação que a gente ia fazer na horta. Em contrapartida, se a gente fosse usar um modelo convencional, que é todos em formas de estrias, a horta convencional, nós teríamos que ter vários aspersores, um sistema de irrigação todo adaptado para isso. Dessa forma, apenas com um aspersor eu consigo irrigar a horta inteira durante o dia. E para manter uma horta orgânica, tem muita perda em relação a uma horta convencional? Se a horta for no modelo convencional, né, usando-se produtos químicos, é natural que esta planta venha crescer desequilibrada. É natural. Então, se nós estamos pensando em transformar esse ambiente num ambiente mais equilibrado, a fórmula é essa. Porque o gasto com produtos químicos, o desperdício de material é muito grande dentro do modelo convencional. Perto de uma mata e de um ribeirão,
Para cultivar alimentos orgânicos não é preciso muito espaço e nem dinheiro. Basta reservar um pouco do seu tempo para os cuidados com a horta. Além de melhorar sua alimentação, você ainda ajuda o meio ambiente. Uma pequena iniciativa por uma vida mais saudável. E ainda falando em hábitos saudáveis, o Henrique foi às ruas para saber se as pessoas conhecem os alimentos orgânicos e os seus benefícios. Muitas pessoas sabem que o consumo de frutas, verduras e legumes é um hábito saudável. Mas o que muitos esquecem é que a utilização de agrotóxicos nesses produtos transformam eles em prejudiciais à saúde. Uma boa alternativa seria o consumo de frutas e verduras orgânicas. Mas você sabe me dizer o que é um produto orgânico? Orgânico? Não. Orgânicos são alimentos, né, sem produtos químicos, né? Orgânico é que não tem veneno, que eu sei, né? Orgânico. Deixa eu ver. Na ideia agora nem me vem na ideia. O que não é químico, eu creio, né? Orgânico é um produto natural, ué. E para a senhora, o que seria um produto orgânico? Um produto que sem nenhuma adição de nada que seja artificial. Produto orgânico seria um produto que estraga? Alimentos orgânicos são aqueles que não são minerais. Você encontra duas coisas na natureza, né? Os minerais e os orgânicos. Então, orgânico é aquele que não é mineral. E mineral é aquele que não é orgânico. Alimentos orgânicos são aqueles que utilizam em todo o seu processo de produção técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade dos alimentos. E o programa Casulo agora vai dar uma paradinha. Nem pense em pegar seu controle remoto, não saia daí. O Casulo quer saber quantos litros de água em média são desperdiçados por dia se você deixar uma torneira pingando 24 horas? Alternativa A, 5 litros. Alternativa B, 46 litros. Alternativa C, 20 litros. Ou alternativa D, 32 litros.